Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Rock Night, podcast, conversas aleatórias. Rock Night também lá no Instagram. Nos sigam, apesar de que, você já sabe, a gente também está super perdido, mas segue lá, talvez a gente encontre o caminho. Felipe Guedes da Luz, como é que tu tá? Boa noite. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, caro ouvinte. Cris, obrigado por mais um episódio bacana aí para a gente bater um papo fantástico com essa pessoa aí com bastante conhecimento aí para trazer para a gente e para os nossos ouvintes. Muito bom, muito bom. E hoje um dia super especial. A gente está gravando no dia 13 de julho, Dia Internacional, Dia Mundial do Rock. E a gente trouxe aqui uma pessoa que eu acho que é do rock, Felipe. Eu acho que é do rock. Se não for, ela vai dizer qual é a sua preferência, porque aqui a gente é mega eclético. Rock Night, hoje de noite, 13 de julho, Dia Mundial do Rock. A nossa convidada é a Patrícia Scherer Bassani, doutora em informática na educação. A gente vai falar de tecnologia, educação, literacia de futuros, curadoria de conhecimento, diversidade. Patrícia, quanta coisa. Boa noite, Patrícia, tudo bom? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui nesse dia do rock, né? Rock and roll mesmo. E vamos embora, vamos falar de um pouco de cada coisa aí. Acho que vai ser bem bacana. Tu é do rock? Eu sou. Yeah! Geração X. Os cringe. Fui aprender o que é cringe agora há pouco, né? Eu sei o que é cringe, como é que você sabe? Eu pesquisei, então você é cringe. É isso aí, curadoria, tudo. O que tu gosta de ouvir, Pátia? Oi? O que tu gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir rock clássico. E o meu filho que disse que eu estava meio parada no tempo, né? Ele disse esses dias, mãe, tu sabe que existe rock depois dos anos 80, né? Aí ele veio me apresentando umas coisas e hoje em dia a gente não para de escutar Cage the Elephant, The Strokes. Ai, eu adoro. Tá na planilha agora. E tem um outro que eu esqueci o nome, Catfish, alguma coisa. Catfish, Strokes, Radiohead, a nossa última convidada trouxe o Radiohead. Já curti teus gostos. Então eu evoluí, né? Tem que acompanhar a gurizada da geração Z, né? Para não ficar para trás. Eu acho que não se trata de ficar à frente ou atrás, assim. Eu tenho um filho de 19 anos, Patrícia, e a gente tem gostos diferentes, assim. Ele gosta muito de música eletrônica. Adora. E eu confesso que eu gosto, assim, para dançar, na balada, mas volta e meia a gente viaja e ele quer botar a playlist dele. Eu digo, Bernardo, não rola. A tua playlist eu aguento 30 minutos no máximo, começa a me dar uma dor de cabeça, esse tunt. Não muda nunca, velho. Vamos botar o rock aqui, né? E aí o rock agrada a todos e a todas, assim. Mas é bacana poder gostar de tudo um pouco, não é verdade? Isso aí. Ter diversidade na música, ser eclético. O Felipe é do rock, né, Felipe? O que tu ouviu hoje voltando? Tu andava por Santa Cruz hoje, né? Que terra boa. Trouxe cuca? Trouxe, que se eu chego sem cuca aqui, eu não entro em casa. Né? Então é meio uma parada obrigatória ali para pegar uma cuca em Santa Cruz. Mas como eu viajei ali com um colega que tem uma banda de rock, não tinha como eu e ele não voltar ouvindo rock and roll, né? Então Fernando Rosa, abraço para você. Mas é isso, a gente veio ouvindo um rock, mas eu concordo com a questão eclética, que tem momentos e momentos, né? Eu sou um que gosto bastante de ouvir rock, mas tem horas assim que preciso de uma concentração, preciso de uma coisa mais leve. Tipo, até casualmente a gente estava fazendo um trabalho hoje lá, que era uma atividade com uma empresa, tudo respeitando o espaço e tudo mais. Bota um jazz ali, aquela musiquinha de elevador, para poder se concentrar, tem uma musiquinha de ambiente, aquela coisa, mas não dá para botar o rock and roll, né? Não dá. Vamos inaugurar as homenagens, vamos homenagear pessoas no nosso programa. Então, esse programa também é em homenagem ao Fernando Rosa, baita músico, e também a nossa querida Cris Vieira, que foi quem nos apresentou a Patrícia. Valeu, Cris, e eu sei que a Cris é do rock. Mas aqui no Rock Night, a gente também é do Raça Negra, Paty, então tá tudo liberado. E quando a Cris nos apresentou, nos trouxe o teu nome, assim, converse com a Paty, ela é incrível, ela tá falando muito sobre futuros, ou literacia de futuros, ou letramento de futuros, ou alfabetização de futuros. Patrícia,
Explica como é que isso, como é que tu começou a pesquisar isso, qual foi a tua motivação e explica para a gente o que é essa tal de literacia de futuros. Literacia de futuros, pois é. A minha área de formação, como tu disseste, é informática na educação, né? Tecnologia e educação. Então, eu venho de uma formação em computação e depois fiz magistério, fui professora e juntei as duas coisas aí ao longo da vida. Então, faz tempo que eu trabalho com isso, né? Trabalho na universidade, com pesquisa, né? Com formação de professores. E aí eu confesso, né, que quando, enfim, voltando um pouquinho, né? Quando a gente está nessa área, a gente está pesquisando, está com os pares, parece que está bem as coisas bem avançadas, que a tecnologia já está na escola, a gente tem pesquisas nacionais que diz 98% das escolas com internet e tal. Então a gente vê um cenário bem positivo. Aí entrou a pandemia. E aí entrou a pandemia, as escolas fecharam, né? E aí dá aquele sentimento, né? Poxa, mas eu trabalho há tanto tempo com isso, eu achei, né, mesmo com consciência, a gente entende, sabe, as limitações, problemas de infraestrutura, problemas de inclusão digital, tudo que tem enfim, aqui no nosso contexto, mas eu realmente achei que as escolas estivessem mais avançadas em termos de tecnologia na escola. E aí vem a pandemia, a gente vê prefeituras inteiras fechando, né? Porque não tem tecnologia, não tem nenhum ambiente virtual, né? Os alunos não têm, mas é uma coisa que vai além dos alunos, né? Tem a questão das crianças que não têm internet, não têm telefone e tal, mas tem a própria infraestrutura do município, do estado, enfim, que não tem, que não liberou isso. E aí eu disse, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, né, para isso. Como é que eu posso fazer essa pesquisa que aparentemente a gente pensa, né? Ah, isso aí já chegou nos professores e tal, porque eu faço vários projetos que são nas escolas, né? Enfim, mas aí vem esse momento e a gente vê, não tá, as coisas não estão nesse mesmo nível. Como é que a gente pode fazer com que isso efetivamente chegue, né, onde precisa chegar, né? Eu não preciso só que os meus alunos leiam meus artigos, meus papers, né, ou que os meus pares leiam, preciso que os professores entendam e que os gestores olhem isso, enfim. E aí nessa questão de todo mundo foi fazer alguma coisa, né? Eu resolvi escrever, porque é o que eu sei fazer, né? Tipo, aqui eu vou fazer, eu não vou pintar, não tenho habilidades, né? Vou escrever. E aí criei no Medium um blog, né? Nem é mais blog, o Medium é uma rede social, enfim. Mas eu resolvi, eu digo, vou escrever um texto por semana. E vou me obrigar a escrever de uma forma mais fácil, né? Não é mais fácil, mas menos acadêmica, né? Que fique mais bacana a leitura. E comecei nesse exercício, né? De não ter tanto feedback, eu não sei se eu atingi meu objetivo, mas devagarinho fui divulgando, as pessoas foram lendo e tal. E nesse escrever, aí eu comecei a escrever sobre coisas que normalmente eu não escrevia, né? Que era sobre a inteligência artificial, sobre ciborgue, sobre coisas assim, sabe? O corpo e a tecnologia. E misturando com filmes, com Matrix, e aí eu me dei conta, nossa, como eu gosto disso, sabe? Coisa que estava ali, tipo, como eu gosto disso, e por que eu não escrevia sobre isso? Porque afinal eu estou escrevendo coisas acadêmicas, né? Artigo científico que não cabia aquilo ali. E aí nesse andar, assim, apareceu essa questão futurismo, né? E aí foi justo assim, tipo, puxa, mas eu já estudo tecnologia, eu entendo né, eu entendo disso, eu gosto, vi que eu gosto de ficção científica e tal, e que isso tem a ver com futurismo. Daí eu, puxa, mas então eu também tenho essa habilidade, né, para entender os estudos de futuro. E aí comecei a pesquisar mais sobre isso e cheguei nessa questão desse conceito, então, do letramento, né, o Futures Literacy, ou letramento de futuros, que aí ela aparece como um conceito relativamente novo, né? Então, pesquisando aí, a gente vê que ela teve um primeiro evento pela Unesco em 2019 sobre Futures Literacy, aí agora já aparece também no Fórum Mundial Social como uma habilidade importante para o sujeito, né, do século XXI. E é pensar isso, né? Na verdade, o futuro não está pronto, né? E a gente pode imaginar o futuro, né? E a gente pode criar um bom futuro para a gente. Né? E aí eu disse, puxa, mas é isso aqui que eu gosto, é aqui que eu me achei.
né? E aí eu vejo, eu consegui conectar tudo, sabe? Conectar as coisas que eu pesquisava sobre tecnologia. Então, bom, eu vou focar agora nessa questão da transformação digital do sujeito, para ele entender esse mundo, para que a gente possa pensar em novos futuros. E essa questão de pensar sobre o futuro traz esse Futures Literacy, a gente abrir a nossa mente, né? Alguns falam mindset, outros não gostam, né? A gente precisa mudar o mindset, a gente precisa mudar a forma de pensar, né? E pensar sobre isso, letramento de futuro, leva a gente a fomentar, então, novas formas de pensar a vida. E o meu objetivo agora é conseguir trazer isso para os meus projetos de pesquisa para a gente agora. Então, quando trabalhar com formação, com tecnologia na escola, começar a pensar sobre esse olhar do letramento de futuro, né? Porque o que aconteceu, né, com a pandemia? As escolas começaram a usar, depois daquele apagão, né? Começaram a usar, e está um foco muito grande nas ferramentas, novas ferramentas, Google Sala de Aula, vamos usar isso. Mas usar a ferramenta é uma forma, ok, interessante de comunicar, de interagir, de chegar no aluno, né, possibilita a troca, mas ela não vai nos dar condições, eu só usar um documento, aprender a pesquisar no Google, isso não me dá essa compreensão de futuro e qual o papel da tecnologia, né? Então, a gente precisa avançar em termos de uma cidadania digital. Então, é eu entender para poder escolher, né? Acho que é por aí. Eu adoro, muito bom. Eu adorei que tu trouxe uma frase, ou melhor, palavras que a gente utiliza, mas num contexto diferente, o da transformação digital. Eu utilizo ele muito no contexto das organizações, das empresas, que as empresas precisam ou estão fazendo a sua transformação digital, e esse movimento se acelerou. Claro, já vinha se falando há muito tempo sobre isso, mas se acelerou em 2020. Mas eu achei muito bacana que tu trouxe a transformação digital do sujeito, das pessoas, que também foi um grande movimento, que também está acontecendo, e que eu acho que ele antecede a transformação digital das organizações, porque se a gente não entender de tecnologia, também de tecnologia, a gente não consegue fazer essa virada de chave para conseguir minimamente navegar nesses novos contextos, na verdade? Uhum. E eu acho interessante, né? Vou trazer esse negócio da cidadania digital. Tem um professor da USP, né, o Máximo de Felice, que ele tem um livro muito bacana sobre cidadania digital. Então ele traz essa ideia mais assim, até disruptiva, né? E essas coisas que a gente fala quando fala até em futurismo e tal, cada vez mais a gente vai interagir entre humanos e não humanos, né? E às vezes a gente fala isso, parece que as pessoas, mas o que é o não humano? Eu não entendo, né? Parece que tá falando. Aí tu vê a propaganda, por exemplo, da Magazine Luiza com a Anitta, não é a boneca, é a assistente, a Lu, né? A Lu, em tamanho pessoal, assim, tamanho do lado da Anitta, e a Lu interagindo, e a Lu com um assessor só para ela, né? Então, então, é isso que eu comecei a fazer, sabe? Tentar mostrar que essas coisas já acontecem e que, tipo, elas estão entre nós. E aí, voltando aqui, então, esse professor Máximo de Felice, ele apresenta, né, essa questão que hoje a gente já tem a internet social, que é a Web 2.0, a gente tem a internet das coisas, né, que é essas conexões que a gente vai colocando, sei lá, no aspirador, né, na geladeira, que depois vai dizer que acabou a comida, né, a internet das coisas, a internet dos dados, né, todo esse big data. E eu ainda acrescentaria um terceiro item que a gente cada vez mais vê, que é a internet dos corpos, né, internet of bodies. Então a gente tem esses 4 tipos de internet, a gente poderia dizer a internet social, a internet das coisas, os dados e dos nossos corpos, com as pulseiras, com sensores, enfim. Então a gente tem a internet de tudo, né? Internet of everything. E agora o desafio, né, queridos, como é que a gente pode trabalhar nessa perspectiva, né, para ajudar o sujeito a entender de que forma isso implica na vida dele, né, para pensar o futuro. E como Então, fazer, acho que esse é o desafio, assim. Como fazer o uso, como melhorar a nossa vida, a vida das pessoas, né, com essa tecnologia,
ou futuros que estão se desenhando, que a gente possa minimamente dizer isso me agrada, isso não me agrada, isso não agrada, como é que a gente pensa um futuro diferente, e mais do que pensar esse futuro, como é que a gente constrói esse futuro a partir, então, desse desejo de um futuro diferente, de um futuro melhor. Porque eu acho que o grande problema hoje é isso, né? As big techs, as grandes empresas, ou, sei lá, futuristas famosos, criam futuros. As coisas serão assim, né? São taxativos muitas vezes. Aí, pessoal, desconfia desses caras. E às vezes a gente compra essa ideia, né, de que o futuro vai ser assim. E eu acho que é fundamental, então, isso que tu traz da literacia de futuros, para que a gente perceba, olha, eu preciso saber de futuro e eu preciso saber também que eu posso construir esse futuro. Porque futuro é no plural, né? São futuros, cada um tem, pelo menos, pensa um futuro, no mínimo, na verdade. E outra coisa que eu descobri sobre isso foi que normalmente a questão do futurismo, né, dos estudos futuros estão bem avançados, né? A gente já vê um cenário mais adiante. E quando eu fui fazer um levantamento sobre o que aparece sobre o futuro da educação, é curioso, porque o futuro da educação mostrava coisas sobre metodologias ativas, tipo, isso na questão teórica, acadêmica, não é nova. Ser presente da educação. É o presente. Então, tinha isso, a questão dos mundos virtuais, da gamificação, ou seja, o que as pessoas que estudam o futuro, né, algumas que eu andei aí dentro do cenário procurando, apontam como, assim, fazem lá uma masterclass, o futuro da educação. O futuro da educação é o que hoje já se sabe, só a gente não implementou, entende? Tipo, a gente não conseguiu ainda implementar nas escolas com todo o seu potencial. Sim. Aí eu disse, puxa, mas também tem um gap aí, né? Como é que a gente vai pensar no futuro? Como é que tudo trabalha na ideia do futuro, vai ser a mobilidade do futuro, isso do futuro. E mesmo quando a gente fala em educação, parece que o futuro estacionou, sabe? Mesmo o futuro está estacionado no que a gente estudou. Então, eu acho que aqui também tem uma questão importante, sabe? Da gente poder repensar que futuro é esse, porque o futuro que os estudos de futuro apontam é o que a gente já tem e já está batalhando para ser implementado. A gente chama de presente estendido, né? É desenhar esse futuro com as ferramentas, com os artefatos do presente, mas dando algumas camadas assim de sofisticação, ou botando uma roupa mega estilosa prateada, na verdade. É isso aí. Assim que exatamente esse cenário que eu encontrei no que chama Estudos de Futuro, e fiquei muito, muito surpresa. Agora eu vou achar da educação, né? Que tem. Então a gente pode construir. Isso também é a parte legal. Nosso cenário do futuro da educação, ninguém sabe. A gente está totalmente prontinho para a gente poder pensar aí um futuro ou futuros, né? Caminhos possíveis aí para a gente escolher. Paty, mas assim, se a gente olhar, né, que falou, pô, é muita coisa, metodologias, ferramentas que já se falava anteriormente. Por que tu acha, então, que a gente já não trabalhava com isso antes? Por que não trazia isso? E o que a pandemia, então, deu uma acelerada? Ouviu a necessidade de começar a implementar, né? Tu sabe que não é que a gente não trabalhava, pelo menos eu, né? Sim. Mas eu sempre trabalhei com outro olhar, assim, mais a questão pedagógica, a questão da interação, da comunicação. Nesse olhar, meu foco sempre foi assim, autoria, interação, né? Então, não pensava assim no futuro, né? Porque a gente, às vezes, na atuação ainda está na formação, trabalhando com os acadêmicos, ou trabalhando com os professores. E aí, como sempre, a escola às vezes não tem a infraestrutura adequada, a gente já chega com as coisas, tipo, o mundo já está usando os tablets, e a gente consegue um projeto com tablets e vai na escola. Parece que a gente sempre está um passinho atrás, né, da própria questão. Então, foi uma coisa que eu particularmente, nunca pensei assim, vou estudar futuros, né, porque a gente precisa. Até porque acho que na questão da teoria, as ideias já estão mais avançadas, né? E foi realmente isso uma surpresa. Com a pandemia, desvelou, assim, mostrou, né, que mas tu viu o cenário não estava tão bom quanto nas pesquisas. Né? Mas tu achou que foi muito mais um impacto da estrutura das universidades, das escolas, de não estarem preparados, ou mais dos professores? Acho que dos sujeitos também. Uma mistura, um pouco de cada. Um pouquinho de né? cada. Da infraestrutura, que não tinha. No meu caso, na universidade, a gente não sentiu, pelo menos eu não senti esse impacto de estrutura, porque a gente já usava ambientes virtuais, acho que no âmbito universitário,
já as coisas já andavam um pouco mais, a maioria tem ambiente virtual, enfim, né? Algumas que pararam foi mais em termos de estrutura, definição pessoal, mas tem várias, essas comunitárias aqui do Sul, ninguém parou, né? A gente seguiu ali com a ajuda que sentiu alguns alunos que não tinham equipamentos, né? No caso da minha universidade, emprestaram equipamentos e tal. Houve um movimento grande dos professores, né, de descobrir, então isso também tem seu lado, se a gente pode dizer que tem um lado bom na pandemia, né, mais interessante, foi que as pessoas se deram conta que poderiam usar o Zoom, né, poderiam usar outras ferramentas de comunicação para até convidar palestrante, para ter acesso a outras pessoas, a questão da não mobilidade. Eu acho que cai um pouco o ranço com a educação à distância também, né, no âmbito universitário, a gente vê que consegue fazer. Existem vários modelos, mas que esse síncrono é bem bacana, que dá para fazer muita coisa legal, né? Mas, de forma geral, assim, na educação básica, a gente vê também que essa questão da formação de professores, ela é relevante, né? Então, às vezes, as próprias instituições, eu sei que eu já fiz projetos aí com algumas escolas, e às vezes o município, o estado, eles não têm uma carga horária para o professor fazer formação, sabe? Então, tu faz o teu projeto ali na hora de planejamento do professor, você já não tem esse espaço, né, formal de formação. Às vezes é muito para reunião. Então, realmente, muitos professores não usavam, né, dentro desse contexto. E a gente vê isso acontecer também nas escolas particulares, né? Em função até dos pais aí, né? O Felipe aí como futuro pai. O que tipo de pai daqui vai ser depois quando o filho for para o colégio? Aquele que cobra, mas não escreveu nada no caderno, né? Então, às vezes, os pais também cobram um tipo de ensino muito tradicional, expositivo, e que fica anotando 1000 coisas. Então, é um pacotão, sabe? Foi um pacotão, né? Então, as escolas no ensino muito tradicional, e a gente vê que algumas escolas migraram de boa, assim, né? Só que também muito tradicional, meio que regrediu, né? Porque daí é só aulas positivas, né? Então, e a gente vê também outra questão que é, eu já fiz pesquisas com os meus alunos lá de licenciatura, né? Da gente fazer levantamento, assim, o que tu usa? Né? Porque é muito comum a gente dizer, a geração de hoje são os nativos digitais, já nasceram com computador e todo mundo sabe usar tudo. E aí, quando tu faz um levantamento e pergunta, afinal, o que tu usa? Né? No nosso caso, usa o YouTube, usa o WhatsApp, usa o Blackboard, que é o institucional, e Facebook e Instagram, né? E aí tu pergunta, para que tu usa? Para uso pessoal. Usa para profissional? Não, né? E tu tens um perfil mais ativo ou reativo, né? Tu só busca. E a maioria, então, só usa para diversão. Ou seja, usam sim, mas não usam para as questões profissionais, que no caso seriam para questões de docência, né? E talvez isso aconteça também na área que o Cristiano falou, na área empresarial, as pessoas usam, mas usa para rolar um feed, né, para achar alguma coisa, para ver um vídeo divertido, né? Não necessariamente elas usam para buscar conhecimento, para aprender e todas essas coisas que a gente diz que os nativos digitais fazem, né? Então, eu sou bastante cética com esse conceito e não gosto dele, para ser bem sincero. Esse é um tema que a gente curte muito e eu sei que tu escreve sobre isso também, que é curadoria de conhecimento, né, Paty? Mas antes da gente entrar nessa seara, deixa eu dar um aviso aqui, nessa conversa de futuro da educação, futuros na educação. Eu recebi hoje da futurista Rosa Alegria a newsletter de julho, então a gente vai deixar o link aqui na descrição do nosso áudio, né, Futuros na Educação, com o movimento, que é um movimento, acho que global, mas está aqui no Brasil também, que é o Teach the Future, que a Rosa é uma das pessoas que lidera aqui no Brasil, então é muito bacana, e quem se interessa pelos futuros na educação, pesquisa aí sobre a Teach the Future Brasil, Teach the Future Brasil, e também esse movimento nacional e global que está rolando, e muito conteúdo bacana. E aí eu queria, Paty, perguntar se tu já te aventura na onda futurista, para além de falar de futurismo, se tu consegue já ter visões de futuro para a educação, que não é esse futuro desse presente estendido com as tecnologias de hoje. Você já conseguiu vislumbrar aí o futuro para a educação, Paty? Tu sabe que não, eu ainda não consegui fazer nada muito formal, mas
mas na verdade é o meu próximo projeto, né? Minha ideia é tentar envolver os próprios alunos. Então eu estudei, descobri algumas metodologias bastante interessantes para a gente poder... Então acho que isso foi uma coisa bacana também, que eu consegui articular as metodologias, enfim, de pesquisa tradicionais, né, de pesquisa acadêmica, com essas metodologias de futuro, sabe? Que eu também não conhecia há um ano atrás, né? E a ideia agora é explorar, tentar fazer um projeto aí, é o que eu já estou escrevendo. E sabe, o ano que vem a gente pode ter um outro podcast com alguns resultados bacanas. Já deixei Que marcado. Fazer essa pesquisa com os próprios alunos, ou com alunos e com professores, sabe? Usando essas metodologias mais específicas de futuro, né? O que a gente tem hoje e o que a gente vê para o futuro, né? Muita coisa a gente escuta, né? Como o Xande tem muita coisa dizendo agora, alguns falando agora um microlearning, né? Que tu vai ter que fazer vídeo de 2 minutos. Mas também não acredito nisso, porque quando a gente fala em educação, tem como a gente aprende, né? Então, acho que tem que avançar também para esses estudos, que antes a gente tinha, assim, uma questão bastante de como a gente aprende de uma forma mais, vou dizer, qualitativa, né? Com todo um construtivista e tal. E se abolia um pouco os estudos na área de neuro, sabe? A neurociência é muito radical, nananã. E agora a gente já vê um movimento de aproximação, né? Que entender como exatamente o cérebro funciona, para a gente também buscar como fazer essa construção aí enquanto processo. Então, tem essas questões aí para buscar, e mais assim, o que os próprios alunos esperam, né? Em termos de futuro, pensar do presente, pensar do futuro. Então, não acho que a gente minimizando, isso é uma coisa que a gente vê, assim, e que tudo está diminuindo, né, o tempo. Agora a gente não tem mais paciência para ver um negócio de 5 minutos, então vai ser 2 minutos no vídeo. Mas como é que a gente vai aprender coisas densas com 2 minutos, né? Então, são coisas bacanas para nós, assim, que a gente já conhece um assunto, tu quer ponto de partida para aprender... quero aprender um conceito novo, sei lá, letramentos de futuro, né? Nunca ouvi falar, quero ver. Aí tu acha lá um áudio de 2 minutos que vai para outro lugar, e aí tu vai fazendo essa curadoria, né? Vai buscando, vai te aprofundando. Agora, para um sujeito que quer aprender alguma coisa com uma densidade, isso vai ficar pouco, né? Então, por isso que eu venho explorando até essa questão da curadoria, vinculado a um outro conceito que eu gosto bastante, que são dos ambientes pessoais de aprendizagem, né? Que é a gente criar o nosso ambiente pessoal de aprendizagem. E aí a gente vai fazendo a curadoria durante esse processo, né? Que eu vou usando diferentes ferramentas, diferentes aplicações, eu vou exercitando diferentes mecanismos, né? E durante esse processo, como aquela coisa que todo mundo diz, né? Enquanto meu projeto está na cabeça, eu ainda não tenho projeto, né? Eu sei tudo, mas eu não escrevi nada ainda, né? Sabe aquela? Aí assim a gente vai buscando, vai pesquisando, e aí tu sistematiza de alguma forma. No meu caso, eu fiz no Medium, de você está aqui, tá no podcast, poderia ser no Instagram, poderia ser no vídeo, no YouTube, enfim. Tu sistematiza aquilo que tu aprendeu e tu compartilha. Aí as pessoas vão conversar, comentar, e aí tu vai poder olhar sobre o teu próprio material de uma forma diferente. Então, assim que eu venho trabalhando nessa parte, misturando um pouco a questão de tu poder desenvolver o teu próprio ambiente e usar esse processo de curadoria para aprender. Esse termo todo tem a ver com o design da aprendizagem, quando a gente fala, né? Sim, totalmente. Tá. Não tô tão louco assim. Fiquei pensando, eu acho que eu já ouvi alguma coisa correlacionado, né, quando começou a falar, principalmente de desenhar, daí me veio na cabeça, né, de desenhar o ambiente, enfim, formas, meios de aprendizagem, né, então, de projetar para a aprendizagem. Design da aprendizagem é uma área assim, ampla que envolve toda essa questão de orientação. Quando a gente fala aí, tem a questão de orientar, né? Orientar no desenvolvimento para aprender, usar ferramentas, tecnologias, metodologias, né? Tem a parte, só que ele é uma área mais ampla, tem essa parte de orientação, tem a parte de registro, documentar suas práticas, atividades, os cursos, e a questão do compartilhamento, né? Então, ela, digamos, seria essa área hoje que eu trabalhei, esse design da aprendizagem mais macro, explorando algumas coisas aqui lá dentro. Eu não posso deixar de mencionar aqui também, porque esse assunto me instiga muito, Patrícia.
dois seres humanos incríveis que eu tive o prazer de conhecer, que chamam Bruno Macedo e Paulo Renan. Hoje eles têm também uma empresa de experiências, eles chamam de experiências memoráveis, que é de antecipar futuros e trazer isso para uma realidade mais fácil de enxergar, de ver, de pegar. Então, eles fazem instalações artísticas, eles criam experiência, enfim, de antecipação desse futuro. Tem várias experiências deles. Mas eles começaram muito cedinho lá em Fortaleza, acho que eles são de Fortaleza, no Ceará, com a FX, Future Explorers. E eles levaram essa exploração de futuro para dentro de escolas de ensino médio, para fazer exatamente isso, né? Para que a gurizada pudesse pensar futuros, criar artefatos do futuro, objetos, coisas que vão acontecer lá. E foi um super exercício de imaginação, de criatividade, que eu acho que aflora muito na juventude, né? Criança, juventude. A gente vai ficando adulto, a gente vai ficando menos criativo, a gente sabe por que também, né? Mas, enfim, então, assim, eu faço votos que tu consiga fazer esse trabalho aí com a gurizada também, de pensar os futuros, não só da educação, mas os futuros da cidade, o futuro da mobilidade, enfim, todos os futuros que nos envolvem, né? Das grandes temáticas e tudo mais, porque eu tenho certeza que vai ser bem rico. E eu recomendo muito também, a gente vai tentar colocar os links aqui desse trabalho, vou tentar resgatar do Bruno e do Paulo Renan. Eu não me recordo se o Renan já estava na ocasião, porque isso já tem mais de 5 anos que eles fizeram esse trabalho. Mas, enfim, fica aí as super referências, né? Primeiro da Rosa, Teach the Future, e agora da Rito e do FAX, que nem sei se existe ainda. Que bacana, fiquei bem interessada. Tu sabe que eu me considero uma aprendiz de futurismo, né? Tanto que eu até criei um grupo no Telegram, assim. Porque... E eu estou lá. Sim, porque... Muito obrigada, então, né, por apreciar, enfim. Né? Claro, é o aprendiz de futurismo, né? Porque é uma coisa que eu comecei a estudar mesmo sobre essa perspectiva do futurismo faz o quê? Com a pandemia, né? Antes eu não abordava sobre essa temática, então me considero uma aprendiz e estou curtindo muito e consigo ver a aproximação, isso que foi bacana, sabe? Claro. Como eu não tinha visto isso antes, né? A gente às vezes está tão fixado numa área e estudando só uma coisa, e mesmo que eu considere interdisciplinar, às vezes tu vai para outro lado, né? E não enxerga alguma coisa que está acontecendo ali. E tem uma comunidade linda no Brasil falando sobre isso, Paty. Tem pessoas muito interessadas, além de organizações, empresas também, mas assim, muitos jovens, muitos birôs de pesquisa, muita consultoria, enfim, uma galera incrível aí pesquisando o futuro das coisas, sabe? Isso é muito legal. E o próprio Futuro das Coisas, né, a página no Instagram, o site, também é um super lugar com uma excelente curadoria também de conhecimento, de informação, de temáticas sempre super contemporâneas, afinal, né, falam de futuro. E isso é muito legal poder conectar esses pontos todos, né? Mas eu queria conectar um outro ponto aqui que também me chamou muita atenção na tua formação, porque tu é pesquisadora no programa de pós-graduação em diversidade cultural e inclusão social. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso de diversidade cultural e inclusão social e fazendo essa ponte com futuros aí também. Como é que a gente pode conectar isso se já não está conectado, Patrícia? Para mim, não tem como pensar o futuro sem diversidade, né? A primeira coisa, né? A gente poder entender as nossas diferenças, né? E o que nos une nas diferenças, né? Parece até meio básico, mas é bem importante, né, a gente ver isso. Então, lá no PPG, eu trabalho com uma linha que chama Linguagem e Tecnologias, né? Então eu trabalho com essa linha que eu apresentei para vocês. E estudando, eu tive a oportunidade de trabalhar numa disciplina, uma aula chamada Tecnologia. E aí, só se a gente vai pensar do corpo, tá? Você me perguntou assim, bom, o que tem diversidade? Só a questão do corpo, isso já não daria aí mais um monte de podcast. Porque a gente pode falar do corpo sob essa ótica da deficiência, né? E aí, tanto deficiência física, deficiência cognitiva. Então, a gente tem bastante gente no PPG, muita coisa com a questão do cadeirante, da deficiência física mesmo, articulado com design, como é que vai estudar. Mas aí eu fui indo nessa questão quando eu fiz a curadoria dessa aula específica, né, para essa questão do ciborgue, por exemplo.
né? Hoje a gente fala ciborgue, né? Parece assim, nossa, isso é pura ficção científica, né? Blade Tem Runner. até associação de ciborgues no Pois mundo. é, e aí Existe. e aí tu começa a mostrar, gente, mas tem um sujeito que tem uma antena aqui, né? O E Neo. ele sente coisas, a outra sente isso. E eu acho que é bastante disruptivo isso, né? Porque a gente vai superar um pouco essa questão de pensar a diversidade desse jeito que é o nosso olhar hoje. Ah, porque eu nasci assim, né? Porque eu não caminho, ou porque eu nasci com alguma deficiência. Mas eu vou hoje poder construir o meu corpo diferente, né? Então, esses dias eu até estava falando com o Matheus Felipe, né? Ele trabalha com essa questão de diversidade das empresas, né? E já E a esteve por gente, aqui, viu? já sim, a gente esteve falando justamente isso. Ele falando, puxa, a gente fala hoje do corpo, né? E essa questão do cara gordo, magro, essa aceitação, né? Mas será que e ele se colocando assim, achei curioso, será que eu, olhando para esse sujeito, eu não vou achar, nossa, que estranho, né? Será que talvez eu hoje, que sofra algum tipo de preconceito, não vou estar sendo preconceito com outro que é diferente? Né? Então, eu acho que essa é uma discussão interessante, né? Da gente pensar, afinal, que corpo é esse, né? Porque antes eu tinha um corpo que poderia ser moldado, que pode ser moldado pela plástica, né? E às vezes as pessoas olham e tipo, fez plástica, não fez plástica, né? E fica criticando, mas daqui a pouco eu posso colocar outras intervenções, né? Para melhorar o meu corpo e essa ideia Mas tu transhumanista tá que no usando fundo um é gadget muito camuflagem. interessante aí no teu rosto. O que que é isso? Como é que a gente chama isso? Esse artefato que tu Pois tem é, aqui. né? Pois é. Para Agora enxergar, precisei usar, para agora enxergar bem. lembrei. É óculos o nome, né? Isso aí claro que ele não potencializa, né? Porque eu também uso óculos e eu acho que essa é a lógica do ciborgue, né? Não é de criar uma função nova, não é criar um sentido novo, mas é de potencializar os já existentes. Uhum. Então, por exemplo, quem tem problemas de visão, né, tem uma deficiência de visão e precisa potencializar ela utilizando essa tecnologia que é óculos. Mas supondo que alguém não tenha, pode criar um novo artefato, um equipamento, uma tecnologia que aumente essa visão de longo alcance, Isso. ou que melhore o nosso paladar. Podemos, por exemplo, pensar como é que os cachorros, né, conseguem enxergar não, sentir, cheirar, né? Isso eu acho que é uma superpotência dos cachorros, dos felinos, enfim. Como é que a gente pode trazer isso para o ser humano? Já existe uma tecnologia que pesquisa isso, a gente consegue colocar em formato de chip, de pílula, de creme, a gente passa no rosto, a gente compra um focinho e acopla aqui na frente, como é que faz, né? Então, acho que isso que é bacana do ciborguismo, assim, que me atrai muito também. E tem uma coisa que vai mudando, né, também, por exemplo, esses tempos saiu do Elon Musk, que estava desenvolvendo um dispositivo para a gente inserir no cérebro A e ouvir música. é, Neurolink, eu acho. Neuralink. E aí, a gente, que geração X, né, mesmo, porque a gente é cabeça aberta, tu fica pensando, né, eu entendo, é bacana, está evoluindo, mas por que será que eu ia colocar, né? Por que eu ia inserir um negócio no meu cérebro para ouvir música se eu posso ligar aqui um botãozinho e ouvir, né? Aí eu penso isso. Aí já veio o meu filho que curte música, 18 anos, né? Assim, mas mãe, imagina só, tu não vai ouvir a música, tu vai sentir a música. Né? Sim. Então, é um outro olhar também, né? A gente começar a olhar diferente, sem preconceito para as coisas. E essa tecnologia que tu traz, e a gente não quer sair do campo da diversidade, e, né, Tem mais uma coisa que eu quero falar depois, vou isso, anotar aqui para mas não essa esquecer. tecnologia aí possibilita, inclusive, que a gente coloque informações para dentro de uma forma super rápida. Na verdade, acho que um dos objetivos da Neuralink é esse também, a gente poder fazer download de informações, e aí isso não tem total relação com a educação. Será que eu preciso passar 4 anos numa faculdade, numa graduação ou num curso, se eu posso, sei lá, com 5G chegando, fazer o download dessa informação em 1 hora? Pois é, né? Porque é isso que quando a gente fala assim, como é que tu vê o futuro, né? Eu não vejo o futuro da educação a gente copiando do quadro ainda, sabe? Claro. Porque é isso que tu disse, a informação está aqui, está ali no Google, está ali. Mas a gente vai precisar achar isso e integrar e ver relações. Isso. Né? Então o desafio ele muda um pouquinho, E eu sei que é porque a muito informação está bacana, lá, o exato. dado está ali. E é muito bacana aprender.
né? Muita gente curte aprender, tem prazer com aprender, gosta, né? O ato de aprender. Mas talvez no futuro, olha aí, a gente está criando visões aqui, tá, turma? Não é que É, será assim, o atenção. que a gente vai precisar aprender, né? Mas será que. Não, e o que? Não, mas assim, eu E preciso de uma se? informação para fazer algo. Eu preciso desse conhecimento para aplicar ele. Eu preciso construir uma coisa diferente, eu preciso curar alguma doença, eu preciso fazer uma cirurgia, eu preciso pensar, enfim. E aí eu simplesmente busco essa informação, a boa curadoria, busco essa informação e jogo lá para dentro. Uhum. Pronto, e aí eu executo. Claro que eu perdi o ato de aprender, que nos dá prazer, de tentar entender as nuances, enfim. Olha que doido, né? Mas Aham. volta lá no que tu anotou aí, Paty. Tá, eu anotei outra questão sobre a diversidade que tu para pontuar. Que hoje a gente tem uma. Esses dias até botei um post, não me lembro como é que eu escrevi, mas alguma coisa assim, que hoje a gente tem uma segunda camada que se apresenta para a gente pensar em diversidade. Porque uma é trabalhar, por exemplo, hoje essa questão de preconceito, racismo, né? Tu olha para o sujeito, na verdade, e tu vê, né, a cara dele, ele tem cor, ele tem formato, tem tipo e tal. E tu tem, então, esse racismo, esse preconceito olho no olho. Mas agora, com a questão do software, começa a aparecer essa questão de preconceito no software, né? Com a inteligência artificial, esses projetos. E aí tem esses documentários que eu poderia dizer, não sei se vocês assistiram, mas fica a dica para o pessoal, aquele Coded Bias, por exemplo, que tem na Netflix, né? Toda a questão do reconhecimento facial e das limitações desse tipo de sistema, né? Que pela tua... me fugiu a palavra, pela tua cor ou pela tua estética do teu rosto aí, pode dizer, tu vai... Estereótipo, né? É isso, vai te reconhecer e já vai te colocar aqui é bandido, não é bandido, isso, aquilo, e ou tu vai ser parado, ou tu não vai ser, né? Então a gente começa a ver, No ou até documento. assim a seleção por currículos, né, que fizeram, então tu Sim. começa a ter uma camada que ela é velada, né? Ela não aparece. Então a gente esconde toda essa questão do preconceito, racismo e tal, e diversidade, que parece que tudo funciona, coloca lá no software, né? Então essa tem uma linha de estudos de software que vai para que discute essa questão. E Muito quem bom. faz o software, né? Fantástica essa dica. E a gente já falou sobre esse documentário aqui no episódio com a Andressa Rocha, né? É isso? A Deza. Uma Ancestral do Futuro, a Deza. E fica a dica aí, caro não é telespec, é caro ouvinte, né? Uma Ancestral do Futuro. Foi muito bacana. E, de fato, é isso, tem que ter um cuidado enorme, né, do quanto a gente reproduz no algoritmo o racismo, o preconceito e tudo mais, né? Isso é fundamental. E outra coisa que eu acho que vem com esse debate da diversidade é a definição do que é normal, na verdade, que a gente acaba estabelecendo normalidades aí quando não existe o normal. Existem corpos, existem sujeitos, existem pessoas com suas potências, suas capacidades, suas habilidades, indiferente se ela tem um braço ou se ela não tem um braço, uma perna, se ela é cadeirante, se ela é cega, se ela é muda, enfim, todo mundo acaba desenvolvendo habilidades que possibilitam o viver em sociedade. Eu acho que isso que o ser humano precisa entender, né? As diferenças existem na cor, nos traços. Ninguém é igual a ninguém. Então, por que a gente tem que ser intolerante com determinados tipos, né? Isso que eu acho que é muito perigoso e no futuros que eu imagino, isso deixa de existir. Claro, nos futuros cor-de-rosa, que o Cristiano pensa, nos futuros Mas otimistas, nos futuros de 2357. Eita, olha só, eu tenho desenho de futuros da educação, viu, Paty? Eu já me aventurei. É um já... texto muito que bom, simples, eu vou compartilhar com vocês aqui também. É um maravilha. texto muito simples, de verdade. Foi publicado no Futuro Exponencial, no site do Bernardo. O Bernardo vai estar aqui daqui uns dias com a gente também. E ousei, tá? Mas ainda é Tá. é um futuro para 2040. Mas ainda é muito isso que tu traz, né? De tecnologias de hoje, mas assim, com mudança de comportamento, é mais do que tecnologia, é uma forma de pensar a educação, uma forma de fazer educação, né? Eu levo ali para o debate a questão de que todos seremos professores, todos seremos docentes, todos seremos facilitadores, e todos, eu digo, todas as pessoas da comunidade, da sociedade
onde se precisa aprender e ensinar alguma coisa, né? E também, Tô curiosa com o texto. e todos somos alunos, né? E todos somos alunos. Olha, super conectado com a tal tendência do lifelong learning, life wide learning, by the way, né? Enfim, onde a gente vai aprender sempre e aprender cada vez mais coisas, uma diversidade de conteúdos cada vez maiores também, né? Acho que vai ser difícil parar, né? Porque antes a gente tinha que avaliar, foguete não dá ré, né? Aí vai lá o cara e cria um foguete que vem de ré, né? Que vai estacionar na brincando com seus foguetes. Então a gente tem que estar aberto, né? Aberto para o diferente, aberto para a mudança. Isso. E uma pauta também que a gente acho que não pode deixar de falar dentro do capítulo do guarda-chuva futurismo, é a lógica do afrofuturismo, né? A gente citou aqui a Dessa Rocha, já esteve conosco aqui também o Fausto Vanin, que trouxe para a gente, né, o que é o afrofuturismo, que é pensar a existência do povo preto, do povo negro no futuro, né? Porque hoje a forma como a gente vive um cenário de genocídio desse povo, né? Se a gente for analisar as estatísticas, as informações, se a gente ligar a TV, quem é que a polícia está matando, né? Quem é que está à margem da sociedade, e a gente sabe os motivos disso. Então, eu acho que esse tema, para quem se interessa pelo tema futuro, é bem importante também pesquisar afrofuturismo, né? Que é essa lógica de como é que pensar a existência do povo negro no futuro. Isso já caiu na tua pauta lá também, Paty? Ainda não caiu. É um novo horizonte, assim, tu vai ver. Eu já vi pautas, já vi que está no cenário, mas eu ainda não tive a oportunidade de aprofundar sobre o tema. Inclusive, teve um evento realizado ano passado, que chama O Futuro é Preto, está no YouTube, são 10 horas de palestra só com intelectuais, pensadores, artistas negros, falando de futuros. Foi um evento lindo, recomendo a todos. Catem lá no YouTube, O Futuro é Preto. Enfim, maravilhoso. Junto com essa pauta do ciborguismo, a gente está falando disso, uma coisa que me atrai muito, e geralmente atrai muitas pessoas também, é o transhumanismo, que a gente já falou, só não falou a palavra, né? Que é essa coisa de homem-máquina. Para além de aumentar as nossas capacidades, né, os nossos sentidos, como é no ciborguismo, é o acoplar um braço mecânico, uma perna, ou daqui um pouco no futuro, acho que no presente já, né, algum órgão, né? Sim, eu acho que isso é essa questão do corpo externo, da gente fazer essas melhorias, né? Que é a internet dos corpos, acho que também está conectado com isso. Internet dos corpos. Tem isso, tem um documento bem bacana até da Unesco, eles chamam Internet of Bodies. Eu fico falando nisso que tem. Termina, Paty, termina. Não, que tem essa questão, vários níveis, né? Mais invasivos ou menos invasivos, né? Da gente, porque até essa questão dos dados, né? A gente pode botar só uma pulseirinha aqui, né? Que coleta. Então, quando a gente falar da diversidade, essa questão dos dados é muito importante também, né? Onde estão os dados, né? Eu tenho os dados de saúde aqui, mas onde é que eles estão? Estão na nuvem, mas quem usa isso, né? Toda a questão dos nossos dados pessoais, né? Também é uma coisa que parece... tem? Então, quem monitora isso aí, né? Tinha um episódio bem bacana sobre isso na Netflix. O Black Mirror? A rede sombria, mas acho que não tem mais. Eu vi o primeiro episódio e falava justamente sobre isso, das pessoas colocando sensores aqui, daqueles de identificação, sabe? RFID que a gente chama. Então, a pessoa ia no supermercado e não levava mais cartão de crédito, estava só um corte aqui no pulso e tu botava um chipzinho, alguma coisa assim, né? E aí tu passava ali o crédito, entrava na academia, então já inserindo, não só usando como pulseirinha e roupa. Ótimo, mas isso já é super passado já, Patrícia. Isso é cringe. Isso é, mas aqui não está na nossa moda ainda, né? Não, mas já foi modinha lá em 1976. Não, brincadeira à parte, mas assim,
Teve uma onda, acho que há uns 3 anos atrás, da galera colocando chip aqui nessa parte mais gordinha aqui entre pois é, eu vi isso e fiquei impressionada, o porque aqui não chegou para indicador. mim isso aí. É, Eu acho. então, coloca um chip, ele tem o tamanho de um Isso. grão de arroz e ele é, eu acho que com a tecnologia NFC, se não me engano, que é a mesma que tem nos celulares, que a gente consegue fazer Coisas. pequenas aplicações com aproximação, né? Que nem tem no Isso. celular que a gente pode aproximar de um caixa eletrônico, fazer o pagamento ou desbloquear um computador ou uma porta que tem aquelas fechaduras eletrônicas. Então, essas pequenas coisas que se faz. E eu vi uma galera botando o tal do chipzinho Puxa, ali. aqui perto de mim não chegou isso, não conheci Não ninguém chegou que a fez dar, isso, você não, vai não ver. vi não. Mas foi uma onda, olha, onda. Não sei se eu vai lembro que acho rolar. que foi o Thiago Marques que eu vi que ele tinha colocado, e aí ele falou que quando colocou, acho que foi o pessoal, não sei se foi do Mãe de Deus ou do Moinhos, que entrou em contato com ele para tentar saber o que era aquilo, que tipo assim, tá, a gente quer se preparar para esse futuro. Daí acho que isso começou uma ação no hospital. Claro, porque você pode jogar várias informações de saúde ali para dentro daquela Isso. informação. Ele não tem uma grande capacidade, mas, sei lá, tipo sanguíneo, alergias, seguro de saúde, Mas eu acho que coisas importantes eu acho que ele que tinha uma qualquer questão pessoa de, pode escanear e pegar a informação. Isso, então é muito importante a gente. mas eu acho que ele Fiquei tinha pensando. uma questão de monitoramento também. Eu acho que ele tinha uma coisa assim. Então, ele está monitorando também coisas ali de temperatura, né, de alguma mudança daqui a pouco que não está sendo perceptível de momento. E é que ali está pegando. Acho que ele tinha algo assim. Daí dá para botar várias coisas, né, digamos assim. Exato. Então a gente já vai começar. Então, olha só, já perdi a modinha, já estou atrasada. Mas dá tempo ainda, Paty, aqui não chegou. bota o chip, Aqui não Paty. chegou. Agora o pessoal já tirou, né? Tem que botar outra coisa agora. Mas será que vai chegar o tempo agora? Vamos pensar. Sei lá, meu braço é perfeito, tá? Mas daqui a pouco tem uma prótese fantástica. Será que vai chegar o tempo que eu vou querer trocar o meu braço, que é claro que funcional, eu por queria... uma prótese fantástica que vai ter uma mobilidade X, que vai me abrir lata só assim, sei lá, né? Eu queria levantar essa questão, que eu acho que eu fico pensando muito daqui a pouco até em atleta, né? Pô, eu vou correr mais rápido se eu trocar minha perna, vou ter mais força. Tem um lance dos exoesqueletos, mas são, na verdade, estruturas que te ajudam já, né, hoje em dia. Mas eu penso que essa discussão ela vai ser muito parecida com a do CRISPR, que é de tu fazer alteração genética, né? Até que Editar ponto... o DNA. Exato. Então, até que ponto vai, assim, daqui a pouco eu querer, e não tem mais, sei lá, é uma discussão ética aí que a gente vai entrar daqui a pouco também. Acho que o grande debate é esse, né? O que a gente pode de verdade fazer, o que é ético. Não sei se vocês já leram aquele livro Neuromancer, né? Onde tem a primeira ideia de ciberespaço e tal. Então, apresenta os músculos da marca não sei o quê, o olho da marca não sei o quê, então tu vai comprando os teus acessórios. Claro. Então, teu corpo vira um espaço de experimentação também. Um filme que traz isso é também na Netflix, um seriado chamado Altered Carbon. Também se passa, acho que 2200, é essa lógica. Estragou alguma parte do meu corpo, eu vou lá, dependendo da grana que eu tiver, evidentemente, eu vou lá e compro aquela parte do corpo. E as pessoas nunca morrem. Elas ficam vivas dentro de um chip. Eu sempre brinco com a lógica do chip, que o chip sempre é colocado aqui na nuca. Eu, graças a Deus, né, que é na nuca, que não enfio ele em outro buraco já existente. Então, vai na nuca, faz, né? E aí, esse chip é inserido em uma capa. Então, o nosso corpo deixa de se chamar corpo e as pessoas continuam vivas e podem comprar capas de acordo com a grana que tem. Então, acho que tem uma cena no filme que era uma criança que a família não tinha, acho que era assim, não tinha grana para comprar uma capa de criança, porque era mais caro, e teve que comprar uma capa de uma mulher idosa. Então, era uma criança, né, cabeça de criança, ideias de criança, assim, a psique de uma criança, mas num corpo de... Né? Então, isso é muito louco, né? Que futuro doido é esse, onde a gente ainda vai ter essa discrepância entre classes sociais e poder de consumo, definindo quem tu é, na verdade. Hoje a gente já tem isso pela moda, enfim, mas vai continuar pelas capas, pelos corpos que tu vai poder comprar ou não.
Eu Uma lembro. das coisas que eu acho que eu mais gostei de estudar futurismo, desculpa ali, Felipe, uma das coisas que eu mais gostei, eu acho que é essa coisa de a gente poder ser um pouco mais otimista, sabe? Porque a gente Exato. vê nos filmes sempre o futuro ele não é tão bacana, né? É uma grande divisão, a galera tem muita grana, o resto está ali sofrendo, né? Não tem as grandes empresas. Eu acho que estudar os futuros, eles trazem um pouco essa ideia da abundância, né? Pelo menos nos deixam aquele sonhar mais cor-de-rosa, né? Um futuro mais suave, quem sabe mais bacana, um pouco mais igualitário, com a questão da diversidade sendo normalizada, né? Digamos assim. Enfim, O que tu ia falar, Felipe? portanto. Não, eu lembrei só ia fazer mais um exemplo ali dessa junção, mas eu lembrei daí quando a gente está falando da diversidade ali, olhar ao futurismo, eu lembrei daquele filme O Corra também, Corra. Mas ali, que, ali ressalta mais o preconceito racial, não tem muito claro, de futuro, né? não no futuro, mas eu lembrei da tecnologia, e daí também não tem nada a ver com a tecnologia, mas o substituir peças do corpo humano, coisas que estão, não com robô, mas Ah, eu é. faço um mapeamento de pessoas, né? Daqui a pouco que eu vou, cara, eu preciso aqui de um olho melhor mais para frente, eu vou achar através de uma outra pessoa. É muito doido, né? Que bom que tu trouxe esse aspecto, Patrícia, dos futuros otimistas, né? Em futuros a gente fala muito dos futuros desejáveis e resgatando o que eu falei lá no comecinho, né? Para que a gente tenha esse senso crítico de criticar os futuros que estão se colocando aí para gente. O futuro será assim, as cidades serão assado, né? A educação vai ser assim. Quem disse, cara pálida, me mostra aí a sua bola de cristal e já tira os números da Mega Sena para mim também, por gentileza, porque o futuro vai ser o que a gente quiser, o que a gente tiver capacidade de organização, mas dentro dessa lógica do futuro desejável. Eu acho que isso é bem bacana. E aí eu trago uma pensadora de futuros também, não sei se ela se intitula futurista, que é uma querida amiga chamada Ligia Zottini. E a Lígia fala muito dessa coisa de, de pensar o melhor da tecnologia com o melhor do ser humano, e não como é no filme de Black Mirror ou no Altered Carbon, que eles pegam o melhor da tecnologia com o pior do ser humano. Na Já sou fã verdade, dela, então. isso, e cria esses cenários distópicos de guerra, de briga, de luta, de posse, de conflito, de um ganhando do outro. Claro, enquanto ficção, enquanto diversão, entretenimento, é bacana você assistir aquilo e poder refletir e dizer, olha, eu não queria esse futuro não, né? E aí, em um dos filmes do Black Mirror, tem aquele do cachorro, robô, e o cachorro sai matando todo mundo, aquele cachorro diabólico, infernal, né? Ele pega todo mundo. E aí, quando a Boston Dynamics cria o robô, o cachorro, eu achei lindo o robô lá nas praças lá de Singapura mandando o povo embora. Olha, galera, é Covid, você não pode aglomerar no parque, sai daqui. Esse tipo de aplicação eu acho bonito. Então, o melhor da tecnologia, o cachorro-robô, com o melhor do ser humano, uma orientação, né, preservando a segurança das pessoas e não sair atirando em todo mundo. Perfeito, perfeito. E é para isso que eu penso que serve futuros, e que bom que tem agora, a gente está falando, que a Unesco está falando, que o Fórum Econômico Mundial está falando de literacia de futuros, e que a Rosa Alegria está falando disso no Teach the Future, e que tu está falando agora também sobre isso, Paty, lá na Fevale, em todos os fóruns onde tu participa, porque eu acho que é fundamental a gente falar de futuros e pensar futuro. Óbvio, nem todo mundo curte falar de futuro, tem pessoas que adoram falar do passado, e tá tranquilo, tudo bem, né? Porque no meu tempo que era bom, porque no passado as coisas eram legais, porque no meu o saudosista, né? Sim. Música dos anos 80, que era muito melhor do que as de hoje, ou dos anos 60, né? Vou pensar nos nossos avós, pais e avós aí e tudo mais. Meu pai é muito do passado, meu pai sempre dizia isso. Pai, desculpa aí, velho. Pai sempre dizia, porque lá na década de 70 que era bom, porque as coisas funcionavam. Cara, tudo bem. E aí tem o presentista, né? Também, né? A pessoa que, não, o lance é o agora. Hoje. E essas pessoas que têm essa habilidade de gostar de pensar futuros e de viver nesse lugar que não existe, né? Que é do universo da imaginação e da criação e da criatividade e tudo mais.
Mas sempre, né, um alerta importante. Mesmo o futurista, ele se preocupa com o presente, porque é o único lugar que a gente consegue transformar as coisas. Esse futuro serve de inspiração, serve de talvez até de norte. Olha, a gente gostaria que fosse assim o futuro. Ok, como é que a gente cria ponte para chegar lá? Então, e é essa ponte que é interessante, né? É se construir agora, né? Com metodologia, com organização dos tempos, com organização dos recursos. Eu acho que é isso que é mais importante. Bacana, concordo total. E também é bacana ver que quando a gente fala em futurismo, não é assim sonhar a louca do que vai vir, né? Existe metodologia, existe todo o Claro. processo, uma forma de pensar e de... Enfim, é uma imaginação, mas também não é... Mas ela também tem uma certa caminhada, né? A gente se inspira em algumas coisas. Isso, uma das formas da gente pensar esses futuros com métodos e técnicas é analisar sinais e tendências. E aí, quando a gente falava lá no comecinho sobre a internet das coisas, você falou da geladeira. E aí, caro ouvinte, observe então, porque, por exemplo, a gente falava de internet das coisas e sempre falava da geladeira como uma coisa de futuro, né? Que a geladeira vai dizer o que, que tem, o que, que não tem. E vocês repararam que foi esse ano, pelo menos eu posso estar equivocado, mas aqui no Brasil foi esse ano que começaram a falar de geladeiras inteligentes. Acho que o Bruno Galhaço faz uma propaganda, porque até então a gente não tinha a smart geladeira. Não sei se é assim que É, fala, na verdade. não tinha. Eu sei que às vezes eu comentava com alguns alunos, eles também nunca tinham ouvido falar. Achava até Isso. curioso de como não ouviram falar, né? Sinal de Não é tão mudança, comum. sinal de mudança ou já é uma tendência, enfim, né? É com esses pequenos elementos, com essas pequenas transformações na sociedade, isso que é insumo para o futurista, o futurólogo, pensar e desenhar esses possíveis futuros, né? Esses futuros possíveis, ou futuros desejados e tudo mais. Paty, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que tá, eu adoro, é uma temática que a gente curte, o Felipe também trabalha um pouco com isso, a gente que trabalha com inovação, é fundamental pensar futuros também para poder ajudar as organizações e as pessoas. Eu vou ficar muito com essa transformação digital do sujeito, acho que isso, cara, é tão simples, né? A gente pensa a transformação digital das empresas, o cara se transforma primeiro, Não, isso que mas é é que, fundamental. na verdade, quando a gente vai falar isso dali, ou transformação digital, e tu vai no conceito, a gente está falando de pessoas. Tu vai ver lá, vai ter uma boa parte ali no texto que vai Cara, é falar. óbvio, cara, é óbvio. São pessoas que transformam tudo, mas a gente sempre fica na lógica da transformação das Tecnologia organizações. A indústria 4.0, Sim. é, agora se fala educação 4.0, as tecnologias habilitadoras, é sempre a tecnologia. E a se fala na gente, digitalização da coisa, né? digitalização de processo, e a Uhum. gente acaba negligenciando o principal sujeito dessa ação, são os seres humanos, as pessoas. Eu vou ousar te solicitar aqui, te pedir um desenho de futuro, uma visão de futuro tua. Sei lá, 30 anos daqui para frente. Como é que você Puxa, a gente pensa que não a gente vai... combinou isso, né? Não, mas Será que... aqui é assim, aqui é bate pronto, assim. Pode ser o futuro de qualquer coisa, o futuro das pessoas, o futuro da tua cidade. Você mora Educação. onde, Patrícia? Eu No moro em Hamburgo? São Leopoldo. São Leopoldo, olha que bacana. É, E, enfim, futuro da mobilidade, Da daqui, educação. da diversidade. Você já falou um pouquinho da diversidade, né? Um futuro onde a gente tenha mais mais, respeito. daqui 30 anos, falando um pouco da educação, que a gente pudesse ter a questão dos hologramas, acho isso fantástico, sabe? Eu sei que isso é bem passado, mas já está no filme de futuro, né? Se eu pudesse conversar com as pessoas nesse formato, né? Porque teletransporte vai ser difícil, mas essa questão de facilitar uma interação por hologramas. Viagens, a questão da mobilidade, viagens mais rápidas, acho que isso a gente já vai ter. Eu acho que daqui a 30 anos, com certeza, eu não vou ter carro, porque a gente não vai mais ter espaço na cidade, ou a gente não vai mais querer por várias razões, os carros vão ficar mais afastados. Em termos de educação, eu não consigo imaginar que a gente vai ficar ainda, seria muito terrível daqui a 30 anos a gente entrar numa sala e ter ainda as mesinhas sentadas, né?
Mesas enfileiradas e o quadro. Não consigo imaginar. Mas eu penso que a gente vai ter, não é a escola, mas acho que esse conceito de escola, enquanto a gente ficar lá o tempo inteiro, não vai ser mais assim. Eu estou na universidade pensando como é que seria o diferente, né? Como é que seria, o que eu gostaria hoje, que essa questão do que não fosse mais a discussão do híbrido, que a presença não fosse mais nesse sentido físico, né? Que a gente vai ter, sim, essa questão do guia, da orientação, a gente trabalhar em projetos, e quem sabe projetos reais, né? Que vão solucionar mesmo problemas de verdade, né? E a gente vai aprender mais ou menos nessa linha. A gente não vai ter, como o Cristiano disse, eu não vou precisar decorar dados, né? Não vou precisar saber que um tigre tem tudo aquilo, porque hoje, se eu sei, eu vejo um tigre na minha frente, eu não sei o que fazer, né? Mas a gente trabalhar com situações, problemas. Eu vejo essa questão da gente poder ter, sei lá, eu vejo um futuro mais cor-de-rosa, sabe? Eu penso isso, da gente poder ter uma cidade mais integrada, né? Com essa questão de não mais separada por periferia e centro, por exemplo, né? Que a gente possa estar organizado mais por tribos, talvez, sabe, esses clusters, assim, que a gente tenha essas nossas tribos e não dependa de um chefe da cidade, né? Que a gente seja uma coisa mais, que a gente consiga evoluir para alguma coisa mais como seria, autocoordenada, né? Dentro dos teus grupos, dos teus nichos. Então, uma evolução política, digamos assim, né? De uma forma mais nichada, uma questão educacional mais pelos pares, mas ainda vejo, assim, de alguma coisa mais sistematizada, mas não com essa cara de escola, sabe? Aqui que é o meu desafio, Cristiano, como é que a gente vai fazer isso? Porque essa questão da gente trocar com os pares é bacana, né? Essa coisa de nós passar 8 horas sentado lá não é bacana, aprendendo coisas que não tem nada a ver, né? Enfim. E gostaria muito, muito de transporte rápido e mobilidade, tipo trabalho... Não sei se é trabalho fixo, nômade digital, sabe? Que a gente possa ser nômade digital e Muito viver em bom. vários lugares durante a vida. Eu moro a vida inteira no mesmo lugar. Eu imagino que as próximas gerações possam se locomover. A gente não precisa ficar grudado na Terra, sabe? Acho que essa é a coisa que eu mais queria, assim, a gente não precisar nascer e morrer no mesmo lugar, mas poder andar por aí e ter outras experiências, né? Eu acho que conviver com a diversidade, enfim. Ainda estou aprendendo, aprendiz de futurismo. Próximo podcast eu vou me preparar. Que futurão, hein? Linda essa visão de futuro. Acho que tinha uma conclusão. É uma conclusão, mas para fechar, então, a minha parte, tem uma frase que eu adoro, assim, eu li um tempo atrás, e quando eu comecei a estudar isso, eu digo, onde é que está essa frase? Eu peguei o livro. Tem um livro chamado Snow Crash, que é um livro de ficção científica, cyberpunk, né, que eles chamam cyberpunk. E no meio, eu me lembrei dessa frase, assim, e tem uma personagem que ela desenha faces, né? E aí o outro perguntando, tá, mas por que tu desenha faces? O que te leva? E daí ela conta a história da avó, que a avó olhava para ela e conseguia reconhecer tudo, sabe? Conseguia saber o que estava fazendo só de olhar, porque diz que a gente fala muito pelo rosto, enfim. E daí ela fala uma coisa assim que é o seguinte, que é condensar fatos a partir de vapores de nuances. Então, eu acho que é isso que eu quero, assim, tipo, como filosofia de vida, sabe? Olhar as coisas, sentir o que está acontecendo e poder, enfim, abraçar a mudança, sabe? Não ficar preso lá na década de 70, né? Que nem aqui, ó, abraçando a mudança, novas músicas, novas bandas, novos cenários, né? Novos modelos de vida, nova forma de encarar o mundo. Enfim, só para terminar, eu adorei essa frase, hoje ela me acompanha. Condensar fatos a partir de vapores de nuances. Como é que é minha linha de futurismo é essa? Rock Night, conversas aleatórias. Hoje trocando ideia aqui com a Patrícia Scherer Bassani. Esse episódio você vai estar ouvindo no futuro. O Dia Mundial do Rock já passou, mas a gente está gravando no Dia Mundial do Rock e eu tenho certeza que foi muito rock.
Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Sigam a gente, fiquem sabendo de todas as nossas conversas, os nossos super convidados e convidadas que estão lá trocando ideia com a gente e deixando a gente menos perdido, né? Trazendo seus pontos de vista, seus olhares, seu conhecimento, sua generosidade aqui para esse lugarzinho de conforto, de tranquilidade. Só faltou uma brisa, né? Com ares de verão, assim, mas tudo bem. O verão chegará. Patrícia, obrigado demais. Foi uma delícia conversar contigo. Valeu muito. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Felipe. Eu adorei essa oportunidade. E, enfim, foi muito bacana. Legal. Valeu, Felipe Guedes da Luz. Até o próximo. Muito obrigado. Valeu, gente. Beijo.